Estamos de volta com o Niso Comunidade. Veja agora então ao documentário Mazzaropi, o Caipira Cineasta. Não sei com quem tô falando, se tem alguma oração, diga seu nome cantando e não trema não. Amácio Mazzaropi nasceu na maior cidade do país, mas foi no interior que buscou inspiração para seus personagens, com um jeito simples, ingênuo e uma maneira diferente de fazer cinema. Dessa forma, se tornou o maior cineasta que o Brasil conheceu. Fez 32 filmes ao longo de sua carreira, interrompida em abril de 1981 por um câncer. Milhares de pessoas o aplaudiram, mas os intelectuais da época jamais o elogiaram. Se estivesse vivo, completaria 90 anos. E a sua história ainda continua sendo contada. Em 9 de abril de 1912, nasceu no bairro de Santa Cecília, Amácio Mazzaropi. Desde criança, o garoto conviveu com um jeito caipira e simples, quando ia à casa de seu avô materno para que seus pais pudessem trabalhar. João José Ferreira, um excelente tocador de viola, fazia apresentações em Taubaté. Mazza foi matriculado no Grupo Escolar São José, em São Paulo. Nas festinhas, relembrando as apresentações do avô, interpretava um estilo caipira, que agradava a todos. Mazzaropi mantinha uma grande atração pelos circos que passavam na cidade e despertava em seus pais o medo de que seu filho pudesse um dia se juntar a um deles, como nos conta a historiadora e professora da Universidade de Taubaté, Olga Rodrigues. Desde os primeiros tempos da história brasileira, o artista, principalmente o artista voltado às artes do teatro mambembe, o homem era considerado um vagabundo, o artista era considerado um vagabundo e a mulher era considerada prostituta. No caso do Mazzaropi, início do século XX, então essas raízes estavam muito fortes. Então esse preconceito era um preconceito muito forte. E foi este medo, mantido por seus pais, que levou Mazzaropi a Curitiba, com 10 anos de idade, para estudar. A distância não apagou no garoto o gosto já despertado desde criança. E 4 anos mais tarde, Amácio conhece, em São Paulo, no Circo La Paz, o famoso Fakir Ferri. Surge então uma grande amizade e, para desespero de seus pais, Mazza começa a trabalhar como assistente do Fakir, contando piadas nos intervalos das apresentações pelo país inteiro. O circo era, na década de 40, uma das únicas formas de artes presentes no Brasil, e a remuneração paga aos seus artistas era precária. Por esse motivo, Mazza volta à sua casa trocando o picadeiro pelos teares da Companhia Taubaté Industrial. A presença constante de Mazzaropi no meio mambembe fez com que ele participasse das transformações das trupes em pavilhões. Era o mesmo tipo da trupe, ou seja, os artistas organizados fazendo peças teatrais, peças às vezes curtas. Agora eles não necessitam mais dos cinemas, porque eles fazem a montagem do seu espaço. São obrigados a levarem uma estrutura de madeira que variava normalmente entre 15 e 40 metros, e a parte de cima poderia ser de lona, daí a proximidade física com o circo, ou então, se fossem mais bem preparados, com telha de zinco. Um ano depois, Mazzaropi chegou próximo de mostrar o seu trabalho a um público maior, quando foi convidado a substituir Oscarito em uma peça apresentada no Rio de Janeiro. No último momento, Oscarito mudou de ideia e apresentou a peça. Decepcionado e sem dinheiro, Mazzaropi desfez a companhia e seu pai morreu aos 56 anos de idade. Com todo o sucesso do teatro, Mazzaropi foi convidado a trabalhar na Rádio Tupi, em São Paulo, no programa semanal Rancho Alegre. O ator continuava conciliando as apresentações do teatro com o programa da rádio, quando foi inaugurada a primeira emissora de televisão brasileira, na qual Mazzaropi foi convidado a estrear um programa. O sucesso foi tão grande que Mazzaropi ganhou um programa semanal também na telinha e foi descoberto por diretores da companhia Vera Cruz, que o chamaram para um teste. Entre muitos candidatos, Mazzaropi, em 1951, com 39 anos, é chamado para estrear seu primeiro filme,
Sai da Frente. Durante 10 anos, Mazzaropi passou pelo circo, teatro, rádio e televisão. Mas ele começou a fazer sucesso mesmo foi no cinema. Obstinado, Mazzaropi competia com o cinema europeu e com o nacional, produzido pela Atlântida. Para alcançar a fama, teve que vender casa, carro, tudo o que tinha. E o dinheiro foi investido na sua verdadeira paixão. O resultado, uma sucessão de prêmios e uma indústria independente de cinema. Desengonçado, alegre, ingênuo. Foi assim que Mazzaropi conquistou um público médio de 6 milhões de pessoas a cada estreia. O primeiro filme foi Sai da Frente, em 1952. Gravada em São Paulo pela Companhia Cinematográfica Vera Cruz, Mazzaropi divide a tela com um cão coroné e um Ford 29 chamado Anastácio. Era uma história simples, mostrava a confusão criada com o desaparecimento de Anastácio durante uma viagem. Neste mesmo ano, lançou o segundo filme, Nadando em Dinheiro, onde aproveitou para fazer uma crítica bem-humorada aos novos ricos que surgiam em São Paulo. Em 1953, Mazza faz outro filme, Candinho. Mas foi nesta época que a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, depois de 5 anos de produção, começou a decair. O grande desafio para o pequeno caipira estava por vir. Com o fechamento da Vera Cruz, o que parecia ser o fim do cinema brasileiro, para Mazzaropi seria o início de uma nova etapa. Ele vendeu tudo o que tinha para realizar um sonho. Em 1958, Mazza voltou a Vera Cruz e alugou todos os equipamentos da companhia. Desta vez, o ingênuo jeitinho caipira foi deixado de lado e Mazzaropi assumiu o papel de diretor, produtor, distribuidor e ator dos seus próprios filmes. Surgia a Pan Filmes. Produções Amácio Mazzaropi. O primeiro estúdio foi construído na Fazenda Santa, aqui em Taubaté, em 1960. Só que a fazenda se tornou pequena devido à quantidade de filmes que Mazzaropi produzia. Então foi obrigado a comprar uma outra fazenda e construir um novo estúdio, maior e melhor equipado, que se tornou o principal polo cinematográfico da América Latina na época. Hoje, funciona o Hotel Fazenda Mazzaropi. Sem dominar totalmente a mecânica cinematográfica, ele conseguia atingir o público baseado em seu conhecimento do gosto popular. Augusto César Ribeiro, que fez 17 filmes com Mazzaropi, fala um pouco sobre esta realização. Ele tinha um sonho grande, porque todo mundo tem direito de ter um sonho grande. Ele tinha o sonho de ter a companhia cinematográfica dele. Como empresário, como dono de companhia, ele é muito enérgico, muito disciplinador, mas era gozado, era querido, o jeitão dele cativava a gente. Chofer de Praça. Este foi o primeiro filme com produção totalmente independente. Neste filme, ele reuniu personalidades do cinema, como Geni Prado, Roberto Duval e Ana Maria Nabuco. E não ficaram de fora os cantores da época, como Lana Bittencourt e Aguinaldo Raiol, que estava iniciando a carreira. Hoje, lembra do amigo com saudades. Era uma pessoa encantadora, era uma pessoa que tinha o mesmo humor que as pessoas veem nos filmes dele, ele tinha isso particularmente também. A mágoa desse amor. Calças curtas, fala arrastada, jeito engraçado de andar. Era assim o personagem que Mazzaropi foi buscar no campo e trouxe para as telas. Em 1960, Jeca Tatu surgiu e fez sucesso, mostrando as diferenças que o pobre e puro matuto sofria para conquistar o mercado de trabalho, superar as diferenças do sistema capitalista e vencer na vida. Acabo com esse infeliz já! Vamos embora, Jeca! Deixa! Vamos embora! Minha Nossa Senhora, será possível? Vambora! Ainda acabo com esse caipira! Um sucesso que foi repetido em outros 7 filmes do gênero, como lembra o ator Everton de Castro. Todos os filmes dele teve uma bilheteria fantástica, porque ele não fazia roteiro, ele tinha uma ideia e começava a filmar. E muitas vezes a gente sentava, todo mundo assim reunido, e falava assim, bom, a cena hoje como é que vai ser? Daí ele falava assim, bom, você chega e fala isso, na hora ele combinava. E era meio quase que como improviso. Agora, fazer um filme assim, que tem começo, meio e fim, não é brincadeira, não. A pessoa precisa dominar muito, muito, muito métier para poder fazer uma coisa dessa.
A autenticidade e o sucesso de Mazzaropi vieram firmar em 1966 com o lançamento do filme O Corintiano. A película lhe rendeu uma homenagem no 3º Festival do Cinema Brasileiro de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Você pensa que você está me enganando? Você não me enganou, não. Desde que você entrou, eu estou vendo pela tua barriga grande, pelo teu corpão, que você é palmeirense, tá bom? Uma Pistola para Djeca também foi premiado, desta vez pelo Instituto Nacional de Cinema. Foi a única ajuda financeira que Mazza recebeu, um prêmio de quase 200 mil cruzeiros, referente a 5% da renda do filme. Hoje, equivale cerca de 118 mil reais. Comecindo, estão quebrando todo o meu botequim. Já chegou o resultado do jogo do bicho? Oh, que bicho que nada! Por que você não vai ajudar os homens? Eu não vou ajudar ninguém, eu não tenho nada com briga dos outros. Mas O Jeca e a Freira foi o filme que alcançou o mais alto nível de sua arte. Esta produção recebeu o troféu campeão de bilheteria no 4º Festival de Cinema Brasileiro em Teresópolis. É por isso que é ruim criar a moça presa no colégio, porque sai de lá, sai que Deus que me perdoe. Cafona, caricato, comercial, o retrocesso do cinema brasileiro. Apesar do sucesso e do dinheiro, Mazzaropi foi massacrado por muitos críticos da época. Com a chegada do cinema novo na década de 60, os intelectuais visavam temas mais profundos no conteúdo dos filmes. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. O jornalista Inácio de Loyola Brandão define este clichê do movimento no sucesso do Caipira. O filme tinha que ser político. O filme tinha que falar da revolução, o filme tinha que falar da terra em levante, o filme tinha que falar do homem modificado, da transformação. E o Mazzaropi não era esse cinema. Esse cinema, que era dessa forma e que era elogiado assim, não tinha público nenhum. Era uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma poltrona vazia. E o Mazzaropi tinha uma câmera no tripé, tinha uma ideia na cabeça, porque ele tinha uma ideia na cabeça, e a plateia lotada. A crítica não entendeu isso. Mazza fazia cinema representando personagens da vida real para um público que buscava emoções diferentes. O crítico Orlando Lopes Fassoni, numa reportagem para a Folha de São Paulo, em 77, usou duras palavras para resumir o filme Jecão, um fofoqueiro no céu. Amácio Mazzaropi não teve nenhum filme que pudesse ser inserido entre o que houve de bom no cinema brasileiro. Muito prazer, Santo Antônio. Lembra, eu fiz uma promessa para o senhor, que se a minha mulher sarasse eu dava uma égua para o senhor? Lembro que sim. Recebeu a égua? Não, ainda não. Ué, mas eu entreguei para o sacristão lá embaixo. Só se ele está usando a égua. Ou então, é parte de condução. Deve, né? Quando algum filme de Mazza fazia sucesso, os críticos atribuíam o resultado aos diretores e roteiristas convidados por ele na produção, como é o caso do filme Casinha Pequenina, rodado em 1963. Num artigo para o jornal Folha de São Paulo, B.J. Duarte atribuiu o sucesso ao trabalho do diretor Glauco Mirko Laurelli. Já para Mazzaropi, Duarte disparou, dizendo que ele deveria melhorar o conteúdo de suas produções. Ah, meu Deus, qualquer dia eu acabo quebrando essa cara de mamão macho. Foi o que você disse? Foi o que você disse? Falei que eu esqueci o tacho lá. Isso não tem importância. Mazzaropi nunca escondeu sua mágoa pela oposição da crítica. Dizia que em momento algum aceitaria que tentassem mudar seu jeito de fazer filme, pois era assim que ganhava dinheiro para investir na indústria do cinema brasileiro. Mas o crítico Inácio Araújo discorda. Mas tinha um potencial que, em outras circunstâncias, se tivesse uma abertura um pouco maior, poderia ter dado um cinema mais importante, né? E a altura do carisma dele, que é imenso. Poderia ter produzido filmes de outras pessoas, ele nunca quis produzir. Se você só produz o teu filme, como é que você vai fazer uma indústria? Bitolado, fora de época, ausente de tudo que se passa ao seu redor. A Mazzaropi interessa apenas fomentar e explorar o gosto equívoco. Era assim que Inácio de Loyola Brandão definia o filme Meu Japão Brasileiro no jornal Última Hora em 1965. Mas depois de 40 anos, Loyola aproveita para se redimir
e reconhecer o talento e a determinação de Mazzaropi no cinema. Carga pesada, caindo algum tombo nas pedras da estrada. Ainda dá tempo de eu dizer, desculpa, Mazzaropi, eu estava naqueles que te combatiam, mas eu estava muito errado. Mas as desculpas hoje não fazem diferença. A história de Mazzaropi já está escrita num livro de Glauco Barsalini, lançado este ano, durante as comemorações dos 90 anos do cineasta. E todos os objetos que resgatam a história de Mazzaropi pelo cinema brasileiro estão expostos e muito bem guardados no museu que fica na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba. Entre as mais de 6.000 peças que foram usadas por Mazzaropi, existem desde a espingarda de cano torto do filme Uma Pistola para Djeca, as cédulas do filme Nadando em Dinheiro, as claquetes que registraram cada cena, a camisa xadrez, que era a marca registrada de seus personagens, e até os discos com as trilhas sonoras. Como é grande a natureza que põe tudo em seu lugar. Mas você é uma tristeza, vem na roça pra deitar. Deixa eu admirar. Uma marca inesquecível, impressa na lembrança dos que passam por aqui e admiram o caipira que dedicou uma vida inteira levando alegria e emoção ao cinema. Mazzaropi foi um marco para o cinema nacional. Um ator, diretor, produtor de seus filmes. Então eu acho que tem sim que resgatar, preservar essa memória, porque foi um homem de suma importância no cenário nacional. Mas a admiração e a simplicidade ultrapassaram os muros do museu e alcançaram até quem não viveu esta época do cinema de Mazzaropi, como o caso de Glauco Barsalini, que dedicou 7 anos de pesquisa e aproveitou para lançar o seu livro este ano, quando o Djeca do Brasil completaria 90 anos. Mazzaropi conseguiu produzir cinema nacional, cinema brasileiro, de uma maneira absolutamente singular, e isso me chamou muito a atenção. Fazer uma homenagem justa a alguém que fez cinema no Brasil, porque nenhum outro produtor brasileiro conseguiu alcançar o sucesso que Mazzaropi alcançou. O caipira do cinema brasileiro encantou milhares de pessoas com a sétima arte. 21 anos depois de sua morte, sua imagem se mantém viva entre os brasileiros. O Djeca do Brasil ainda serve de inspiração e paixão para muitos fãs. Patrícia Carla dos Santos, de 27 anos, é uma das fãs de Mazzaropi. Na sua casa, em São Paulo, ela guarda